com a espiritualidade cristã, né? Hoje, essa parte do nosso dia é celebrada como ausência, né? Como vocês reagem? E visceralmente mesmo, o que um anúncio desse desperta em vocês? Para mim, Sam, durante esse período, eu nunca tinha... Sempre quando falavam comigo, principalmente essa frase, Deus está morto, que é uma frase de Nietzsche, e pensando aqueles dois filmes que fizeram, né, teve um e teve dois, Deus não está morto, contestando essa frase, eu ficava muito confuso, e ao mesmo tempo achava muito bizarro. E depois, estudando um pouco da espiritualidade não religiosa, eu fui reencontrando a minha origem da minha fé cristã. A fé em Jesus, a fé desse homem, a fé na humanidade, porque é justamente Deus ter nascido num lugar específico, ter vindo lá daquele lugar, num momento da história, ter passado, ter feito tudo aquilo que ele fez, ter se tornado homem, o divino que se torna homem, que possibilitou, de fato, a gente perceber a nossa missão e perceber esse lugar que a gente está aqui. A experiência do cotidiano, a experiência de degustar, de estar próximo. E aí, não tem como não lembrar disso, os nossos encontros. O que possibilita a gente fazer o diálogo interreligioso, de fazer esses encontros ecumênicos que a gente faz, é justamente a possibilidade, porque Deus está morto. Mas que Deus que está morto? É o Deus da instituição? É o Deus do dogma? É o Deus controlador? É o Deus que dita tudo? Esse Deus morreu quando Jesus, com o anúncio e o momento específico de Jesus na humanidade. Então, esse Deus, o que me provoca muito é isso, sabe? E aí, quando lembra que esse Deus que morreu, esse Deus da instituição, e que hoje a gente não está mais preso e a gente pode escolher, e o cristianismo é essa possibilidade, o cristianismo é justamente pluralidade. Não tem como a gente falar de cristianismo, não falar da diversidade que existe de experiências bonitas, de interlocuções, e como isso vai fazendo a gente. Então, em mim, provoca um pouco disso. Assim. Esse anúncio que Nietzsche faz para mim, uma possibilidade da construção de uma espiritualidade que é não institucional, que é não dogmática, que é uma espiritualidade livre e libertadora. Essa teologia da morte de Deus, ela pegou o cristianismo no final dos anos 60. E houve teólogos protestantes, evangélicos, batistas, e também pentecostais, que trouxeram isso para todas as igrejas cristãs. E foi um escândalo, uma briga enorme, porque dizer que uma imagem de Deus está morta, dizer que um tipo de maneira de compreender Deus morreu, isso todo mundo aceita. Agora, ninguém quer se colocar como sendo a minha. Quer dizer, o Deus que eu acredito, não. Isso é dos outros. Mas aí eles trouxeram isso para o cristianismo e disseram: só existe verdadeiro cristianismo se passar pela morte de Deus. E aí a gente está celebrando o Sábado Santo, e ontem, a Sexta-feira Santa, o que marcou foi que Jesus morreu condenado pelos religiosos. Que foi em nome de Deus que Jesus morreu. Ele não morreu em nome da política, ele morreu massacrado, assassinado pelo Império Romano por instigação do mundo religioso, do poder religioso judeu. Então, quem matou Jesus foi esse Deus. Esse Deus morreu, mas ele primeiro matou Jesus. Então, nesse sentido, o cristianismo renasce, ressuscita a partir de uma nova visão de Deus. Se alguém perguntar, Jesus é revolucionário? Você responde sim ou não. A maioria, a impressão que eu tenho é que todos nós vamos responder de alguma maneira sim.
Mas o que é que Jesus revolucionou? O que é que ele mudou? A política do mundo não mudou. As injustiças não mudaram. Mesmo a discriminação da mulher não mudou. O racismo não mudou. Então, o que é que Jesus mudou? E, para mim, o que Jesus mudou foi a revelação sobre Deus. Então, tem que matar esse Deus da religião, esse Deus do sistema, esse Deus que legitima o poder, que faz com que na nota do dinheiro, do dólar, que é escrito lá, nós confiamos em Deus. Que Deus? Um rapaz chegou para o Pedro Casaldáliga, nosso querido patriarca, profeta, amigo, e disse: bispo, eu sou ateu. E o bispo, o Pedro, respondeu: de qual Deus você é ateu? Porque dependendo, eu também sou. Então, acho que a gente tem que entrar nessa. E é um caminho difícil e exigente. Gente, fica triste, não. Foi muito importante na minha formação a leitura de um padre que Marcelo também é amigo, que é o Arturo Paoli. E ele foi a primeira pessoa que me ajudou a olhar o ateísmo com muita reverência. Ele diz que o que é ser ateu? O ateu é aquele que superou a diferença entre o sagrado e o profano. E que para você dizer eu creio, de alguma maneira você tem que primeiro dizer eu não creio. Você tem que estar disposto a todas as antíteses dessa crença e fazer o caminho de conversão, né? E, na verdade, o Paoli faz uma provocação, o que Sanderson fala, faz uma provocação de que todos nós somos ateus de alguma forma, porque a gente cai em algumas armadilhas, em algumas malhas, como, por exemplo, o farisaísmo, que é ficar vivendo um personagem, ficar vivendo alguma coisa fora da gente, uma máscara. E esse personagem não revela Deus para o mundo, ele é ao contrário, ele é um contra-testemunho, ele é justamente a distância do si mesmo, né? Que a sociedade vive com tanta frequência e a gente acaba caindo também nisso, né? Quantas vezes a gente se percebe vivendo um personagem? E aí ele vai enumerando, acho que ele fala do personagem, fala do subjetivismo, que é muito comum também ficar sempre personalizando as situações e saindo do diálogo com o outro. E a terceira, eu acho que é a ideia de triunfo, né? Eu não sou como os outros, eu sou melhor, eu tenho uma fé, eu tenho uma religião, eu não me confundo com o povo de direita, eu não me confundo com isso. Então, essa ideia de um distanciamento, não um distanciamento para buscar interseções, mas um distanciamento que cria um degrau acima. E nesse ponto, Paoli fala que, de alguma maneira, todos nós ainda passamos pelo ateísmo e talvez por isso o mundo ainda não tenha encontrado Jesus, não tenha encontrado a fé mais profunda, que é a fé pessoal, que não é essa fé que separa sagrado e profano, a fé que integra sagrado e profano. Tem gente que me ajuda a faz pensar bastante e tem sido um caminho de amadurecimento para mim, de romper com uma lógica que está enraizada na gente de sempre querer fazer algo para receber depois, sabe? O cristianismo, a nossa catequese institucional ensina como se tudo fosse para receber. Então, eu tenho que fazer porque tem uma vida depois, ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Se eu não me comportar, eu não vou chegar nesse céu maravilhoso. E às vezes eu fico até assim,
Se o céu for do jeito que o povo fala mesmo, eu não quero ir de jeito nenhum. Vai ser um lugar muito chato. E aí eu fico pensando para onde que eu vou, sabe? São coisas que vai ruminando dentro de mim, porque Jesus me ensina a ter a experiência da comunidade, sabe? De estar junto, de experimentar o dia, de ver o tempo. Olha o tanto que a gente é acelerado, que a gente não consegue perceber o dia amanhecendo, o dia chegando ao pico, o entardecer, o anoitecer, recuperar esse tempo. Acho que Jesus, para mim, e aí quando a Rose fala dessa fé tão profunda de Jesus, para mim é isso, sabe? É uma fé do cotidiano. Eu não consigo olhar para Jesus e ver um cara, e não ver esse cara. Ajuda a romper com essa ideia, olha, vamos fazer isso aqui, galera, porque tem um outro lugar para a gente chegar. Como se a gente estivesse vencendo vidas de videogame, sabe? Ah, não, agora vai passar, agora tem mais uma vida. Não, vamos experimentar isso aqui, vamos amar muito, vamos beijar muito, vamos respeitar o outro, vamos perdoar, vamos conviver, vamos perceber que para construir esse mundo eu preciso do Sanderson, preciso do Marcelo, preciso da Rose, recuperar a dimensão comunitária, a comunidade é importante, a lei não pode estar acima da gente. Eu tenho ficado muito incomodado esses dias todos com vários amigos padres, colegas, que querem apresentar esse outro transmundo, essa outra dependência para as pessoas. Quando eu saio, por exemplo, pelas ruas, quero sair com o Santíssimo pelas ruas para dar a benção. Sabe, a benção ela é importante, o Santíssimo tem seu lugar. Tem uma carta muito importante do Dom Justino, que eu até compartilhei no grupo, que o padre estava perguntando para ele se sai ou se não sai com o Santíssimo, que não estava saindo. A resposta dele primeiro foi assim, olha, você passeia dentro da igreja, por que não vai passear lá de fora, né? Pode, mas não é esse assim o central, né? A gente não consegue ainda romper com essa lógica do poder, que é sempre na troca e não pensar no cotidiano. Então, eu tenho feito essa experiência muito, gente. Por isso que eu acho que enfraquecer o que a gente pensa, por isso que o diálogo ecumênico me ajuda muito, porque quando eu encontro com alguém do candomblé, eu não vou com a minha verdade, eu não vou com uma palavra que é sobre tudo e que é definitiva para uma experiência de vida. Quando eu vou encontrar com alguém que é budista, com alguém que é ateu, tudo isso vai me ajudando a enfraquecer as verdades que eu tenho, que às vezes são tão absolutas, e perceber que nós só temos visão parcial das coisas, e que a gente completa essa visão na comunidade, coisa que a gente está sofrendo agora no mundo, que justamente a gente não tem uma visão comunitária. Eu recebi uma mensagem de uma amiga, que ela é orientanda do padre Paulo Ricardo, é aquele pessoal bem, bem difícil de diálogo. E ela falando mal do sincretismo. Eu me silenciei, porque a cada dia eu entendo que aqui tudo é e nada pode ser. Então, a possibilidade de encontro, de diálogo, ela se faz quando a pessoa tem um desejo interior, uma consciência disso. Marx e todos esses que provocaram, desestabilizaram, balançaram as estruturas, foram profetas. E tem muitos que ainda são. Que a gente possa entendê-los na aprendizagem do diálogo, a absorver o que é necessário e importante. No mais, é se permitir ir passo a passo, fazendo o caminho. Esses 15 dias, aconteceu 3 fatos interessantes e eu acho que está combinando com esse dia de hoje, né? Primeiro, eu entrei numa discussão com uma pessoa muito querida, que me ajuda muito, além de Marcelo, e a gente falando sobre essa questão de Deus, né? Aí ele disse, mas qual é o Deus que você acredita? Qual é o Deus que você acredita? Eu acho que retrata um pouco do que Dom Pedro Casadalga fala, né? Depois, essa mesma pessoa me fez uma provocação que eu quase caio para trás quando eu escutei agora o Dharma falando. Mas Deus está morto, né? Que eu nunca tinha ouvido falar nesse Nietzsche. Eu nunca tinha ouvido falar. Acho que a igreja nunca deixou que a gente tivesse conhecimento. Blinda muitas coisas. E depois, um amigo meu aniversariano, eu coloquei para ele que Tupã te abençoe e te proteja. Aí depois ele disse, não, nesse Deus aí, Tupã, eu acredito. Agora, nesse outro Deus que os católicos, que os crentes falam,
Eu não acredito, né? Eu acho que isso é uma provocação interessante, porque eu acho que está justamente de qual é o Deus que eu acredito. E quando a gente fala em defender a natureza, defender as árvores, o ar, o espaço, né, a terra como mãe, tem gente que acha que não é isso, que é a dominação. Era só essa provocação que eu queria fazer. Eu acho que ela é interessante. Obrigado. Quando você fala isso, né, uma amiga minha que é pastora, a pastora Ana Esther, ela falou assim, a gente está vivendo um momento muito forte de disputa de narrativa de quem é Jesus. Jesus Bolsonaro, esse é o nosso Jesus? Do Edil Macedo, Silas Malafaia, Christian Cias, sabe? Qual que é o Deus? E aí a gente percebe o tanto que esse Deus institucional, ele maltrata, ele causa sequelas muito duras, porque coisa que eu vivenciei muito quando eu ia para o candomblé. Eu sentia, gente, até uma vergonha, um receio, quando eu falava que eu era cristão, porque é o cristão que joga pedra, sabe? Então, isso foi me ajudando a refletir assim. Aí a gente foi muito ano passado surpreendido, na sexta-feira da Paixão, ou seja, um ano atrás, em que o pai Sidney pediu que a gente fosse lá na sexta-feira, passar com eles, e que apresentasse quem era esse Jesus para o pessoal do candomblé. Porque o povo estava criticando esse Jesus também. E aí a gente foi explicar um pouco que esse Jesus que está com o pé deles não é o Jesus que a gente acredita e não é o Jesus que eles divulgam. E aí agora, A gente caminhando para o nosso... Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Esse momento hoje desse silêncio me remete à escuta interior, né? Quer dizer, a escuta interior da relação que você estabelece consigo e naquilo que você chama de Deus ou de Jesus. Porque o primeiro momento é essa relação. Então, na verdade, o Deus está morto, é muito provocativo, assim também como o inferno são os outros, né? Então, por isso, esse voltar-se para si mesmo e admitir a presença dos outros na nossa relação com a vida, quer dizer, são duas relações, a relação que você estabelece com Deus e a relação que você estabelece com o outro, remete a um luto. E aí, essa ideia que Jesus traz, a meu modo de entender, é que ele estabelece, ou ele nos ensina a estabelecer uma outra relação com Deus, não uma relação do poder, não uma relação do egoísmo, mas uma relação de amor. Então, o mistério, para mim, está aí, viver esse luto desse Deus que morreu, que tinha uma relação utilitarista, e que agora você passa a ter uma relação com Deus que não responde a esse utilitarismo. E por que não? Porque, a rigor, a princípio, nós somos submissos para além de Deus. Ninguém explica a morte. Ninguém nunca representa a morte. Então, nós temos, em última instância, uma submissão para além de Deus. Então, não cabe você ir pedir a Deus para não morrer, a meu modo de entender, porque ela faz parte da própria existência da vida. Você pode se fortalecer. Mas esse é um evento em que Deus, numa hora de uma pandemia como essa, por exemplo, ele se coloca lá no lugar do mais fraco, de quem está morrendo. E por que ele não acaba com essa pandemia? Porque isso faz parte do processo histórico e da própria consequência política. Então, há eventos que estão para além, né, digamos assim, desse poder de Deus. E, na verdade, Deus não é esse todo-poderoso, muito pelo contrário. A morte é o grau zero do conhecimento. E aí está a nossa relação com Deus, no zero do conhecimento, né? E isso só se dá na relação afetiva do amor. Então, é essa relação que eu estabeleço com essa morte, né, que Nietzsche trouxe, essa excelente provocação, que nos faz rever e repensar essa forma de relacionar-se com Deus. As pessoas que não tiveram formação catequética, no meu caso, a minha formação foi com pais iletrados, eles não tiveram formação doutrinária, isso é muito mais tranquilo, porque foi assim que foi passado. Mas a formação catequética, se a gente for olhar, ela se baseia nessa informação, né? Então, é destronar esse Deus. Para mim, simboliza essa morte. É isso. Obrigado, irmão. Mais alguém?
Eu ontem fiz a meditação da semana da Via Sacra sobre um livro de um amigo que vocês conhecem, vários de vocês, que é o Frei Sinivaldo Tavares, que é daí de Belo Horizonte. E ele tem um livro sobre a Paixão de Jesus, onde ele diz uma coisa que parece assim meio simples, mas eu nunca tinha visto dessa maneira. Ele diz: Jesus morreu por um amor não correspondido. E morreu. As pessoas aprendam a amar, não a ele, mas aos outros. E ele, nesse sentido, nos deu o amor como divindade. Deus é amor. Primeiro, o que eu sinto é que Jesus não morreu, ele foi morto. E aí me dá uma tristeza profunda e penso no meu cotidiano, né? Tantas vezes eu faço isso com Jesus, né? Na minha relação com o outro, com a relação comigo mesma. Então, ele foi morto. E hoje eu sinto essa tristeza, mas é uma ausência cheia, não é um vazio. E aí eu voltei a olhar para a cruz hoje e já vi uns brotos. E isso me deu uma alegria tão grande, né? Que essa cruz vai ser transformada numa cruz de flores. E que a luz do amanhã está chegando, né? Está chegando. É cultivar essa ausência, né, já que não é uma ausência de vazio, mas daquilo que Jesus ensinou para a gente da vivência em comunidade, ver as possibilidades, a relação que a gente estabelece com a gente, com o outro, com os detalhes, né? Você sempre publica lá, a vida é tão rara, a vida é tão simples, e aí descobrindo a simplicidade e a beleza de viver e do cuidado com o outro. E aí a gente, para fechar essa reflexão nossa, nós separamos uma música que o Sanderson vai falar. Gente, e ligando essas coisas que nós fizemos, desde o café, a primeira música, ao anúncio da morte de Deus, eu venho mexendo com essa coisa de... Tem uma briga com a metafísica, tem da filosofia. Metafísica é um ramo da filosofia que algumas pessoas definem que metafísica é procurar um gato preto num quarto escuro, sabendo que ele não está lá, né? Então, eu tenho uma briga com isso já há uns 15 anos, desde o final da minha graduação em filosofia. E agora, no doutorado, a gente, John e eu, nessa mesma perspectiva da sobre essa coisa não religiosa, o que é isso, né? E o que fica para mim desse... Eu amo esse texto de Nietzsche, sobretudo a última expressão: nunca se viu tanto mar aberto. Pensar a partir da morte de Deus, do Deus da moral, do Deus do dogma, não só do Deus da metafísica cristã, né? Mas de qualquer absoluto que não seja o amor, porque o amor é um absoluto muito relativo. Pensar a partir da morte de Deus, ou seja, pensar uma espiritualidade não religiosa, nos ajuda a romper com transmundos, com coisas que não existem, com as maravilhas do país de Alice. E nos ajuda a nos encontrar com a história, que o que temos é isso aqui, não temos outra coisa. Podemos construir? Podemos, mas isso é outra história, mas não existe. É olhar para esse chão, para essa história, para esse sabor, para o pão de queijo, para o cuscuz, para o chimarrão, para o café, e para as pessoas, para as pessoas com quem nós somamos as nossas vidas, com quem nós multiplicamos vida. É não esperar um outro mundo, um transmundo, e que concordo com o John que deve ser muito sem graça, porque é só gente estranha que vai para lá, é só gente que não soube viver que vai para lá, né? Gente que renunciou ao prazer de viver, à beleza de viver, ao sorriso, à alegria, à festa, à bebida, né?
Então, eu penso, desculpa aí, gente, eu estou um pouco performático, mas a emoção às vezes aflora, e pensar que essa espiritualidade não religiosa é essa espiritualidade que nos faz encontrar o chão da vida, encontrar a história, encontrar a nossa história, encontrar quem somos nós, encontrar quem são os outros, para além de transmundos, de encontrar, até mesmo numa espiritualidade calcada na morte de Deus, encontrar um Deus não narcisista, né, que não vai ficar aborrecido se você comer o carne, paixão. Um Deus que não fica, estou anotando, você não está me agradando, você merece morrer. Sair dessa visão infantil de Deus. A espiritualidade não religiosa tem nos ajudado a encontrar isso. A espiritualidade do café da manhã, de dar sentido no café da manhã, de encontrar sentido na quarentena, de encontrar sentido no trabalho, de encontrar sentidos provisórios, frágeis, claudicantes, na nossa vida. E nós queremos trazer, já encerrando, mas alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir para a música? Não? É uma música que nos tocou muito quando fomos a um show, né, do Thiago York com Milton Nascimento. Foi um dos shows mais bonitos que eu vi na vida, de chovia, que era uma beleza. E essa música os dois fizeram juntos. Aconselho vocês, assistam o clipe da música no dia de hoje, e lá vocês vão ver uma execução bem melhor que a minha também da música. Mas de perceber o que é o belo, que a beleza, né, ela não é uma beleza transmundana, mas a beleza da vida está aqui, na vida mesmo. Nos encontros, desencontros, nas perdas e ganhos, no bolo que deu errado, no cuscuz, no pão de queijo, nas pessoas, na história. Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem. Indo no horizonte amanhã, que eu nunca esqueci. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ter amor pra quem anseia, solhasa cheia, dar a voz que incendeia, ter um livro para dar, mas não há. Acreditar, dar abraço sereno, sabor de perdão. Ver a beleza em gesto pequeno, ter a imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir. Aquietar o silêncio das dores daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há. Isso, que a gente possa continuar o nosso dia, cultivar o nosso dia, e essa experiência que se faz no instante, que se faz aqui. Na provocação inicial do João, mas eu peguei mais ou menos por alto aí a fala de alguns, quando a internet dava uma oscilada, e eu acho que, de fato, né, refletir sobre o Deus morto e a confirmação desse Deus que permanece vivo é um desafio muito grande, a não só a gente entender, acreditar e refletir sobre isso, mas levar para outras pessoas,
né? Eu tenho uma preocupação muito grande sobre o que eu falo, não só em grupos como esse, né, que são de pessoas maduras, pessoas que têm uma vivência, que têm uma caminhada, que têm uma vivência. Mas, para além disso, né, eu trabalho num ambiente que tem pessoas de todas as religiões e não necessariamente inseridas em alguma religião, e que tem ainda essa visão estigmatizada, essa visão padrão de Deus e das religiões, né? E o meu desafio é sempre como passar a imagem, né? Passar a minha reflexão sobre Deus de uma forma leve, de uma forma construtiva, né? Perder um tanto desse Deus punitivo, desse Deus carrasco, né? Essa semana uma senhora ambulante me dizia que essa Covid é a ira de Deus contra o povo. Aí e assim, ela me falou do nada. Ela me encontrou no meio da rua e começou a soltar que o jovem, que não sei o que, não sei o que. E falou: essa pandemia que está acontecendo aí é a ira de Deus sobre o povo. E aquilo me despertou uma reflexão que ainda me inquieta, né? Sobre que visão é essa de Deus que se tem por aí. Mas foi uma partilha muito boa das partes que eu consegui ouvir, que a internet me permitiu. Eu estava falando aqui com o Pedro, que é engraçado que desde domingo que a gente se encontra, em nenhum dia ela falhou dessa forma, mas Deus sabe todas as coisas. Se você vai falar sobre a morte de Deus, o que acontece? Sabe o que você vê? Viu? Mas assim, quando você falou que Deus estava morto, me deu um sentimento de tristeza. Inicialmente, assim, até o café, eu parei o café assim, mas eu consigo fazer a reflexão e refletir o porquê da fala e a motivação, a provocação foi compreendida. E aí, só para também, Darlan, aí a gente, não sei se vai dar algum aviso para a parte da noite, que a nossa bênção foi isso, tá bom? Por essa vivência, essa música, porque uma coisa que a gente precisa redescobrir, a gente tem feito exercício, é de descobrir essa presença que a gente fala do instante na arte, na música, nos desenhos, nos encontros, e que essa música a gente possa voltar nela durante o dia, principalmente no clipe, e deixar ela ruminar e ir abençoando o nosso dia. Muito bem. Então é isso, povo. Beijo no coração.